Ano novo com impostos. IPTU chega à casa dos belo-horizontinos. Cartas de Drummond no Circuito Cultura. E ainda hoje, as novidades do Diário UFMG e o Fica a Dica Sucos. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. O IPTU é o imposto referente à propriedade na área urbana. E na reportagem a seguir, nós vamos entender como ele é calculado e o que motiva as variações de preço entre imóveis. Em 2015, o IPTU teve um aumento de 6,46%. Com o imposto mais caro, os contribuintes já sentem no bolso. É o caso da Evânia, que paga o IPTU de 2 imóveis. Percebi que nós tivemos um aumento muito grande esse ano. Para mim, pelo menos, foi R$300 de aumento. Eu acho uma quantia muito alta para ter um aumento uma vez só. A modelista já contribui há 20 anos, mas ainda tem vários questionamentos sobre o imposto. Realmente, eu gostaria de saber em que é empregado nosso dinheiro mesmo. Quais são os benefícios que nós temos através desse imposto? Quais são os nossos direitos? Porque deveres eles sempre falam para nós. Mas e os nossos direitos? Cerca de 644 mil belo-horizontinos vão pagar o IPTU esse ano, um aumento de 8 mil contribuintes em relação a 2014. As dúvidas sobre esse imposto não são exclusivas da Evânia. IPTU é imposto que eu pago de casa, mas a sigla eu não sei te dizer, não. Eu sei que é para benefício para a cidade. Agora, o significado dele eu esqueci. Eu sei que é um imposto que a população paga em prol da melhoria do nosso meio ambiente, estradas, serviço público, saúde, educação. Eu sei que é isso. Agora a sigla IPTU é imposto e o resto eu não sei te falar, não. No Brasil, nós temos a tributação sobre renda, sobre consumo e sobre patrimônio. O IPTU é um dos principais impostos que incide sobre o patrimônio em nosso país e também é uma das principais fontes de receitas para os municípios, através das quais os municípios vão buscar prestar os serviços públicos que são de sua incumbência. Os municípios eles não têm condição de realizar uma avaliação individualizada de cada imóvel. No exemplo de Belo Horizonte, são milhões de imóveis. Então, é utilizada uma chamada planta genérica de valores, onde é definido o valor por presunção legal, é definido o valor do metro quadrado em razão da localização de um bem imóvel e do padrão da sua construção. Se o contribuinte não concordar com o valor, ele pode recorrer até o dia 4 de fevereiro. É muito importante que, ao juntar a sua impugnação, além dos documentos obrigatórios que estão ali listados na própria guia do IPTU, ela junte também laudos para comprovar que o valor do seu imóvel é inferior àquele considerado. Os imóveis residenciais com valor venal, uma estimativa de preço feita pelo governo de até R$ 50.808,33 são isentos do imposto. O pagamento pode ser dividido em 11 parcelas de fevereiro a dezembro. Se o contribuinte optar por pagar 2 ou mais parcelas até o dia 20 de janeiro, terá 7% de desconto. A guia do IPTU é enviada pelos Correios, mas também pode ser retirada pela internet. De acordo com a Prefeitura, o valor arrecadado é usado para melhorias na cidade. Ele não tem uma vinculação específica, mas necessariamente saúde, educação, obras viárias, elas levam a maior parte do IPTU. Secretário, qual é a previsão para 2015? A previsão para 2015 é cerca de 851 milhões de reais. A principal cautela da Prefeitura é não deixar que os gastos se expandam demais, ou seja, gastar melhor, evitar desperdícios, aumentar a eficiência do gasto. Pela Lei de Acesso à Informação, qualquer cidadão pode ver como o IPTU foi gasto. Novidade para Evânia, que teve acesso pela primeira vez às informações. Eu, de vez em quando, vou começar a dar uma olhada, sim. Vou começar a ver em que meu dinheiro está sendo investido. E quem quiser acompanhar o gasto do dinheiro recolhido com o IPTU e outros impostos, pode acessar o site pbh.gov.br/transparênciabh. Sucos para espantar o calor. Durante toda a semana, o Fica a Dica trouxe receitas. E hoje, mais um suco.
Agora nós vamos fazer o suco de melancia. Excelente para o verão também, refrescante, riquíssimo em fibras e sais minerais e vitaminas também. Refrescante, fácil de fazer e muito gostoso de tomar. Vamos dar o toque do hortelã, que além também de ter muitas vitaminas e sais minerais, né, as ervas em geral, ele dá aquele tom refrescante do hortelã. Então, para o verão combina demais. O ideal é que todos esses sucos sejam tomados imediatamente depois de feitos. Saúde! E na próxima semana, o Fica a Dica vai abordar os cuidados que os iniciantes nas academias devem ter. Não perca! E vamos agora para o Diário UFMG com a Larissa Góes. Boa noite, Larissa. Boa noite, Osmar. A Comissão Permanente do Vestibular divulgou a relação dos candidatos classificados na primeira etapa do vestibular de 2015 da UFMG. Os exames da segunda etapa vão acontecer de 20 a 22 de janeiro, em horários e locais já definidos que podem ser consultados no site da Coppev. Lembrando que essas provas só são necessárias para aqueles alunos que vão competir por vagas em cursos que exigem habilidades específicas, como design de moda, dança, música e teatro. Se você é aluno da UFMG e tem um interesse em apadrinhar intercambistas, aqui vai um aviso. Termina na próxima terça-feira, dia 20 de janeiro, o prazo para preenchimento de formulários. Outras informações podem ser consultadas no site do DRI. E estão abertas até 25 de março as inscrições para o curso Neuropsicologia da Deficiência Intelectual e Manejo de Comportamento, promovido pelo Departamento de Psicologia da Fafiche. O cadastramento pode ser feito pelo site cursoseeventos.ufmg.br. E antes de me despedir, eu vou repetir o convite que eu fiz na última quarta-feira. Se você faz parte da UFMG e possui alguma sugestão de pauta para o diário, entre em contato conosco pelo e-mail tvufmg@gmail.com. E eu fico por aqui. Um excelente final de semana a todos e até segunda. Ok, Larissa, muito obrigado pelas informações. E você de casa, não se esqueça, pode enviar suas sugestões de pauta para a TV UFMG. E sexta é dia de Circuito Cultura, por isso o Lucas Senra foi visitar mais uma exposição. E a editora UFMG acaba de lançar o livro Drummond e Alceu. A obra, organizada pelo professor Leandro Garcia Rodrigues, traz a intensa amizade entre o poeta mineiro e o escritor Alceu Amoroso Lima. Esta é uma das atrações que a Casa Fiat de Cultura traz em homenagem a Carlos Drummond de Andrade. A curadoria traz uma série de correspondências, né, entre o poeta Carlos Drummond de Andrade e sua mãe e outros familiares, mas assim o núcleo principal é a correspondência com a mãe, e revela para a gente um poeta que escreve cartas e que fala da vida cotidiana, quer dizer, revela uma outra face do poeta, a face íntima, né, assim, da vida, do dia a dia desse poeta. Eu falo que quando a gente lê as cartas, por mais que a gente fale assim, é uma carta de um filho para a mãe, mas ela é carregada de um tom poético. Esses documentos foram adquiridos o ano passado, né? A gente entrou em contato com a Fundação Carlos Drummond de Andrade, que gentilmente possibilitou mostrar pela primeira vez esse acervo. Na verdade, eles tinham mais de 200 cartas e fotografias. Parte, né, desse acervo veio para a exposição, a gente selecionou aquilo que a gente achou, né, que era significativo para o recorte curatorial. Ao mesmo tempo, a gente descobriu que parte das cartas, respostas da mãe para o Carlos Drummond de Andrade encontravam-se no acervo do Instituto Moreira Salles. Fomos até o Rio de Janeiro, lemos as cartas, né, que faziam então, e descobrimos que várias delas faziam
correspondência direta. O Carlos Drummond quase sempre começa as cartas falando querida mamãe, minha boa mãe. E ele vai contando assim, da vida dele em Belo Horizonte, da vida no Rio de Janeiro, né? Enquanto ele escreve para a mãe que ora esteve em Itabira, ora em Belo Horizonte. E ele vai falando um pouco, pergunta sobre a família, conta da filha e fala muito sobre os acontecimentos da época. Então, por exemplo, tem uma carta durante a Segunda Guerra Mundial que ele comenta dos problemas que a Segunda Guerra estava gerando no Rio de Janeiro. Por exemplo, apagar todas as luzes da cidade muito cedo por uma questão de segurança. Ele comenta a falta d'água no Rio de Janeiro. Ele fala sobre a origem da família Drummond. Então, assim, ele vai falando sobre a vida cotidiana, ele fala sobre as questões políticas, pede voto para o Gustavo Capanema. Então, ele vai falando sobre questões políticas, muito da vida pessoal dele. Ele tem uma série de correspondências com Ciro dos Anjos, Alceu Amoroso Lima, tem a série de correspondências dele com o Mário de Andrade. Então, assim, ele foi um poeta que manteve, assim, ele era uma pessoa muito fechada, mas ao mesmo tempo manteve correspondência com todos. Ele não só fala da vida, né, da vida dele e tal, mas fala de questões poéticas, conceituais, fala também um pouco sobre a literatura, assim, aprofunda mais sobre questões literárias. E essa questão da religiosidade é até muito interessante, porque o Drummond se dizia ateu, né? Assim, ele não tem religião, ele fala isso, comenta isso em vários momentos da vida. E nas cartas para a mãe, que estão aqui na exposição, ele várias vezes termina a carta pedindo bênção, né? De uma forma muito, né? Assim, na verdade, ele nunca confessou para a mãe que ele era ateu, né? Ele confessa para os escritores, para os amigos, mas não para a família. E qual que é a relevância destas cartas, desses registros, para a obra do Drummond como um todo? Acho que elas são muito reveladoras, assim, porque o que a gente tentou fazer aqui na exposição foi exatamente uma aproximação entre essa correspondência e a poesia do Drummond. A poesia do Drummond bebeu muito nessa fonte, né, assim, familiar, da história dele, da vida em Itabira. Então, assim, é possível a gente fazer uma correspondência muito direta, assim, entre a correspondência que está aqui exposta e a poesia drummondiana. É um instante de entreabrir os olhos, entre beijo e boca, tudo se evapora. O ciclo do dia, ora se conclui, e o inútil duelo jamais se resolve. E a exposição vai até o próximo domingo, dia 18, e a entrada é franca. O livro Drummond e Alceu já se encontra nas livrarias aqui da Casa Fiat de Cultura. Uma ótima leitura a todos. Tchau! Conhecendo um pouco mais sobre Drummond e também sobre a época em que ele viveu. O Circuito UFMG termina agora. Uma boa noite e um excelente final de semana.